Olá, seja bem-vindo ao Complexidades, o podcast do ITCO. Mais uma entrevista hoje muito legal, estamos trazendo aqui, um profissional da área de trânsito, engenheiro, Marcelo Pontes, e você vai gostar muito. E já aproveitando, pedindo para você se inscrever no canal, curtir, deixar o seu like, compartilhar se estiver gostando da entrevista com seus amigos, que a gente vai podendo trazer outras entrevistas também, deixando comentários, de quem você gostaria de estar ouvindo, assuntos de interesse que de repente a gente não está abordando ainda, sobre a complexidade das cidades. Seja bem-vindo a esse podcast que o ITCO traz para você. Hoje aqui, o nosso amigo, consultor, Marcelo Pontes. Seja bem-vindo aqui a esse podcast. Muito prazer. Muito obrigado pelo convite, Salomar. É uma alegria estar aqui com vocês e vamos debater um assunto muito complexo mesmo. Vamos ver o que a gente consegue evoluir aí. Pois é, então fica o convite aqui, junte-se a nós, para a gente desconstruir os mitos que a gente tem sobre determinados assuntos, esclarecermos dúvidas, trazermos outro ponto de vista, para reflexão. E o Marcelo Pontes, hoje estou trazendo aqui, analista em obras e urbanismo, na Secretaria de Engenharia e de Trânsito de Goiânia, na função de engenheiro de tráfego, graduado em Engenharia Civil pela UFG, mestre em Educação pela PUC, com foco em Educação para o Trânsito, especialista em Estatística pela PUC, foi professor da faculdade da PUC, do Unicamp, Afoncianos, a CGESP, lecionando disciplinas da área de exatas, curso de Engenharia Civil, Elétrica, Produção, Computação, Administração, Contábeis, entre outros. Poxa, bastante coisa. Foi professor de curso de pós-graduação, de concurso pré-vestibular, também no ensino médio, ensino fundamental 2, projetista na área de engenharia de tráfego. Tá? Pessoal, a gente trouxe especialista porque trânsito é uma coisa que todo dia a gente vive. Quem vive na complexidade das cidades, passa todo momento, ou seja, andando mesmo no transporte coletivo, ou andando no transporte individual, ou individual, de serviço, seja táxi, Uber, acaba algum momento passando, sendo pedestre, também, com a motocicleta. Então é um assunto que não para, Já trouxemos outros profissionais aqui, trouxemos a Fernanda Mendonça, arquiteta e urbanista com especialização na parte de mobilidade e acessibilidade. Então, e as pessoas me pediram, precisamos trazer mais pessoas aqui. Te agradeço, Marcelo, por ter aceitado o convite, sendo colaborador, funcionário efetivo lá da Secretaria de Trânsito, e vai poder trazer algumas informações para a gente, vai poder esclarecer essas dúvidas. Marcelo, me conta aí um pouquinho, da sua história, como é que você foi trabalhar na Secretaria? Então, seu Lamar, na verdade, a gente tem uma experiência grande, larga já, na cidade, uma metrópole grande igual a Goiânia, mas a gente está sempre em busca de atualizações, a gente está sempre se reprogramando, inclusive aí com as novas tecnologias. Então, assim, na verdade, pessoal, eu quero abaixar um pouco as expectativas, porque não é um papa falando, eu não vou trazer uma solução mágica, eu não vou falar assim, faça-se o trânsito em Goiânia melhorar. Na verdade, a gente vai discutir, debater, nós vamos trazer. Na verdade, muita gente já sabe muita coisa, a gente só precisa estar lembrando para trazer reflexão, Então, é esse o nosso propósito hoje, a gente está lembrando que a gente não é só o motorista, como o seu Lomar falou, que a gente tem que, enquanto poder público, nós temos que analisar a cidade como um todo e tentar atender tanto o pedestre, quanto o condutor do veículo motorizado, quanto o bicicleteiro, o ciclista, aquela pessoa que anda de ônibus. Então, é esse foco maior que a gente tem que tentar sempre abordar nas nossas soluções de mobilidade. Acessibilidade, nem sempre isso agrada a todos. Na verdade, não vai agradar a todos, E ter essa coisa de agradar, outro dia eu estava comentando, não sei se é mito ou história, pelo menos me contaram, que o prefeito Íris Rezende, uma certa vez, teve que escolher um secretário. Não vou falar qual secretaria e tal, mas ele foi consultando várias pessoas, outros secretários, consultor legislativo, consultor, todo mundo era unânime
numa pessoa. Aí ele disse assim: olha, pessoal, escolham outro, porque esse aqui não vai ser. Porque quando tem unanimidade, tem algum problema, né? Quando tem diversidade, pontos de vista, é porque a gente está conseguindo, né? As pessoas estão conseguindo dialogar, né? Então, a unanimidade também não é. Selomar, na verdade, assim, olha, nós estamos vivendo num mundo hoje, se você perguntar para uma inteligência artificial, e aí que está na modinha, é, até o chat GPT perdeu emprego, né, para o DeepSeek lá. Ou seja, para você ver o nível de complexidade que a gente está vivendo no mundo de hoje. Então você pode falar, qual a solução para o trânsito de Goiânia? Uma inteligência artificial vai dar uma resposta. Eu vou ter uma resposta, você vai ter uma resposta, e assim por diante. E não quer dizer que é uma resposta. Na verdade, a gente tem que, todos estes possíveis pontos de vista, a gente tem que tentar contemplar de alguma maneira. Então, eu vejo muito isso, assim, o pessoal tem uma mania mesmo de falar, em tal cidade é assim, Uhum. né? E aí viajou para uma cidade, achou legal, e que seja aqui do interior de Goiás, que seja em outro estado do Brasil, que seja fora do Brasil, o pessoal tiver essa experiência, mas a gente nem precisa ter esse dinheiro para viajar para fora, é só a gente abrir o Google Maps. Eu já tive essa curiosidade de ver como que é o trânsito, como que é a sinalização de trânsito na Inglaterra, lá em Londres. Como que são as vias lá em Dubai, como que é o trânsito lá, aquele complexo viário lá de Los Angeles. Mas não precisamos disso. A gente, eu acho que se eu falar de Dubai aqui é uma realidade muito distante, muito fora do contexto, né? Talvez o Rio de Janeiro, Belo Horizonte seja uma proposta mais coerente, mais concisa, que a gente só vê quantos viadutos a gente tem no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, e que a gente precisa de investimento massivo aqui mesmo, grandes obras para a gente, né, desafogar um pouco o trânsito na cidade. A gente tem uma defasagem muito grande, um hiato aí, muito tempo, com investimentos, às vezes, só em sinalização, Uhum. manutenção de sinalização viária, e isso daí, não, às vezes, não é suficiente, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aquele viaduto ali da 90, que está, inclusive, aqui pertinho, voltando um pouco naquele assunto que a gente estava falando lá de privilegiar os interesses. Se a gente pegar aqui o eixo 136, Jamel Cecílio, que vai dar acesso lá aos grandes condomínios da cidade, né? Saída para Bela Vista ali, shoppings, grandes corporações, complexos imobiliários, tem muita gente passando ali. Então alguém poderia falar assim, olha, o viaduto tinha que ser aqui, tinha que ser nesse sentido, para a gente privilegiar esse tanto de pessoas. E o que acontece? O trânsito livre foi feito no mergulho para privilegiar o transporte público do eixo BRT, Norte-Sul, né? Então, é uma questão mesmo de ponto de vista, de público e de privado. Poder fazer, eu poderia fazer. Eu não, quem sou eu, né? Mas o planejador da época poderia pensar em falar, olha, aqui por cima nós não vamos fazer uma rotatória com semáforo. Ainda privilegiou a mobilidade, que a gente ainda tem as conversões à esquerda, né? Embora seja muito tenso, mas a gente tem essa leitura, Uhum. entendeu? Que a gente tem que privilegiar o transporte público, porque senão a gente não vai ter vai chegar num limite. Se a gente for comparar aqui mesmo a região do Jardim Goiás, né? Por exemplo, que é a última grande adensamento da cidade, né? A gente já teve aqui historicamente e ali até os bloquinhos do Marista. A sensação era morar no bloquinho do Marista. E hoje você vê que é um conceito urbanístico totalmente diferente, né? Hoje a gente evoluiu bastante o projeto arquitetônico. Inclusive ali era uma vaga de garagem para cada apartamento. A gente tem isso ali perto da Pecuária, nós estamos ali perto do Liceu. Então, imagina isso, eu não posso estacionar ali. Eu não tenho vaga pública em função desse conceito urbanístico, desse conceito arquitetônico, né, que foi evoluído e tal.
Então, ali a gente já adensou o setor oeste, a gente já adensou o setor Bueno, adensou ali Jardim Goiás, está adensando Marista, talvez o próximo seja o Jardim América. Então, todos estes setores, a gente teve problemas assim, olha, eu já atendi vários, já atendi vários. Você pôs uma única na minha rua. Então, calma, vamos discutir um pouquinho isso aí. A minha rua, né? Passa a ser perspectiva mesmo que eu acho que até comum, né? Muitas pessoas têm esse senso de propriedade mesmo do que é público e acham que a rua tem que ser daquele jeito ali que vai atender ele. E aí até que... Então, a gente passou esse processo de implantação de sentido único no setor oeste. Depois, ali no setor Bueno, aí a pessoa que era acostumada a só virar a esquina para chegar na casa dela, né? Aí eu tenho que ir 2 quadras para a direita, subir uma, voltar 2 quadras para a esquerda e descer para chegar na minha casa. Então, isso é um problema. Isso é um problema de compatibilização de acessibilidade com mobilidade, porque são grandezas inversamente proporcionais. A gente, enquanto poder público, tem que fazer uma escolha. Então, se a gente está numa região muito densa, eu tenho que privilegiar um ou outro, né? Nos nossos grandes corredores de transporte coletivo, eu não posso ter uma caçamba no corredor de ônibus. Eu não posso ter um carro estacionado na T9 ali que vai prejudicar tudo, um corredor de transporte e tudo. Então, é difícil para a pessoa, às vezes, aceitar isso, que é uma condição geral, que não vai atender o interesse particular dela, né? Então, se eu pegar, por exemplo, um condomínio fechado, qualquer que seja ele, setor Coimbra, uma rua interna ali, setor aeroporto, umas vias mais internas, um bairro mais afastado, digamos, Itatiaia, região norte, noroeste. Você pega o Itatiaia, uma rua do Itatiaia, por exemplo. Eu vou ter o nível de serviço A, um padrão de qualidade de nível de domingo de manhã. Eu posso fazer o que eu quiser, eu tenho um nível de conforto para estacionar, definir a velocidade, entre aspas, que eu quero, liberdade de manobra, né? E isso não se repete nos grandes núcleos, nas áreas urbanas mais concentradas. Eu não posso ter essa expectativa de nível de serviço que eu tenho, setor Coimbra, ali na parte mais residencial, para a avenida. Uhum. É só chegar na avenida que eu não vou ter mais esse nível de serviço. Eu não posso ter essa expectativa de desempenho, de conforto, ali na Castelo Branco, na Mutirão, que são eixos viários, né? São eixos estruturantes da cidade. Mas aí, Marcelo, já te interrompendo aqui, só para pegar os conceitos que você está falando, né? A gente precisa entender, a gente tem batido muito isso aqui nos nossos programas, que a cidade, quando é planejada, ela é planejada para todos, né? Não é aquele negócio, eu não queria prédio, né? Pô, se você não quer prédio, eu tenho áreas na cidade que eu vou ter, né, um adensamento menor, você vai poder colocar. Eu não queria uma mão única aqui, eu queria que eu entrasse mais. A pessoa está pensando nele. Quando se faz o planejamento da cidade, tanto na questão do planejamento urbano, né, do planejamento da mobilidade e tal, né, vocês, os conceitos hoje, né, sobre mobilidade, acessibilidade, é trabalhar para o maior grupo possível de pessoas, né? É isso que você está dizendo, tem muito pedido individual, às vezes pensando só no lote dele, na edificação dele, do que conseguir entender a complexidade que para atender um grupo maior, né? Veja, Solomar, eu vejo o nosso mercado imobiliário muito inteligente, muito dinâmico, muito atento às mudanças mesmo, os paradigmas, acompanhando a legislação que vem em Goiânia, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui na legislação municipal debate no plano diretor sobre prédios sem garagem. Uhum. Isso passou na discussão lá. Atende ou não atende, né? O empreendedor vai passar a fazer prédio sem garagem, né? Ou vai fazer com 4 garagens? Que padrão de condomínio, de prédio que é esse, né?
Então, essa adaptação do empreendedor, da parte empresarial, é conforme a legislação. O empreendedor vai atender a legislação municipal e, por isso, a política tem que ser muito integrada, porque a nossa via é uma só, desde que Goiânia nasceu. Uhum. A Avenida Goiás é a mesma, a gente mudou ali o BRT, mas tá, vamos pegar ali, Avenida 85 mesmo, a mesma caixa viária, e aqui na Jamel Cecílio, na 136, por exemplo, a mesma caixa viária, só que o uso do solo do entorno mudou. Então, a gente tem uma condição geográfica, uma condição física, né, que permanece, mas a condição operacional mudou totalmente. Então, o que o poder público pode fazer? Uhum. Né? Eu não vou ter dinheiro para desapropriar e tudo. Agora, do ponto de vista da pessoa física ou da pessoa jurídica, que ela vai escolher onde é que ela quer o seu comércio, a sua indústria, né, de acordo com a legislação municipal, eu posso morar no setor aeroporto, digamos que eu tenha essa liberdade. Uhum. O setor aeroporto não tem nunca os mesmos problemas de trânsito ali ao redor do Parque Flambin, por exemplo. Uhum. Ou que seja ali do Vaca Brava, ou que seja aqui do entorno aqui do Bueno, que é uma região bastante adensada, né? Mas é uma opção da pessoa. Sim. Ela fala, eu quero ter sucesso na vida, eu quero morar em uma área nobre, mas isso tem um preço, que são os problemas inerentes ali mesmo de todo mundo querer estar ali, Uhum. né? Então, o que eu digo? A pessoa quer abrir um comércio, digamos ali, numa região da T9. A T9 ainda tem a particularidade de que existem os recuos, né? Eu posso proibir o estacionamento ali e ter o corredor de transporte e o comércio não ser tão prejudicado que eu vou ter os recuos, né? Praticamente todos ali. Mas se eu pegar, por exemplo, a Avenida Anhanguera, eu não tenho essa possibilidade de recuo. No máximo, a gente vai poder fazer algum remanso ali. No 85 a gente já fez isso também, próximo da Caixa Econômica, do cartório, a gente já fez essa adequação. Aqui na Jamel Cecílio, na 136, a gente vai fazer esse estudo. Alguns comerciantes foram representados ali pelo Sindilojas, né? E o poder público atendeu ali, a secretaria atendeu o Sindilojas, vai fazer alguns remansos, alguns recuos, aquelas baias de estacionamento ali para atender o pessoal. Mas a gente tem que ter essa prioridade, a gente tem que ter essa visão, a gente tem que ter um foco, uma meta de que a gente tem que priorizar uma em detrimento da outra. E aí, o que eu quero concluir? O comerciante ou a pessoa física, ela vai fazer as contas dela. Eu quero ficar no setor aeroporto, no setor Coimbra, porque é mais tranquilo. Não vou ter tanto problema de trânsito. Mas, do ponto de vista comercial, pode não ser bom, pode não ser atrativo. Mas aí ela tem essas outras variáveis que ele tem que dimensionar também, né? Mas, Marcelo, assim, ó, sobre a questão do uso do solo, né? Até tinha outra. Opa! Até tinha uma outra pergunta aqui para te fazer, mas já que você comentou a questão da Anhanguera, né? E eu sou lá da região de Porto Alegre, né? Região metropolitana de Porto Alegre. Lá em Porto Alegre tem uma avenida muito parecida com a Anhanguera, que é a Avenida Farrapos. E desde que eu me conheço por gente, não pode estacionar na Avenida Farrapos, né? Pergunta se algum empreendedor que tem loja na Avenida Farrapos quer sair da Avenida Farrapos. Eu tenho que me adaptar, eu tenho que proporcionar, né, o estacionamento. Se eu tenho uma atividade privada, eu tenho que proporcionar para o meu cliente um espaço para ele estacionar. O espaço público é de todos, e o que a gente vê é que esse espaço público ele está sendo usado, às vezes, pelo próprio empreendedor ou funcionário dele que coloca o carro dele e usa de forma privada o espaço público. Isso não é correto, né? Então, assim, a Avenida Anhanguera é uma estruturante muito importante que precisa, né? Ela interliga ali Senador Canedo com Trindade e outras regiões, Goianira, ela dá fluidez, ela é uma estruturante de fluidez mesmo, né? E o que eu percebo
é que ainda se tem um conceito que a rua é o espaço para eu botar o meu carro e ficar o dia todo lá, né. E nós temos que entender que esse espaço é para todos, eu preciso da fluidez. Eu quero ter um negócio lá, é mais barato o lote, olha, compra uma área para ter também o seu espaço privado, para dar qualidade para o seu cliente. E assim, eu quero dar os parabéns, né, Selomar não é ITCO aqui, porque eu já vi outras cidades que você não vai conseguir ter essa estruturante. Você vai em Curitiba, você vai ver eixos estruturantes lá que você não pode estacionar naquela rua ali, né. E isso vai dar muito mais fluidez e eu tenho certeza que muitas mais pessoas vão passar por lá, né. O que precisa agora é: "Pô, eu tenho uma loja aqui do lado que está barata, eu vou fazer estacionamento aqui nesse lado aqui". Ele tem que também oferecer uma qualidade de serviço, né. Não sei se eu estou equivocado, né, sobre isso, mas a gente, de uma certa forma, regulamentando, a gente acaba também orientando aquele que é empreendedor a pensar: "Pô, eu preciso oferecer uma área para o meu cliente, eu não posso deixar ele na rua". Já várias vezes eu fui na Anhanguera para comprar numa loja lá, não consegui estacionamento e fui embora. E a pessoa também não vai abrir aí é uma discussão, né, quem é que vai abrir o estacionamento se eu tenho estacionamento à rua? Eu estou abrindo também uma outra possibilidade de negócio, ter estacionamento. Como é que é essa reflexão? Selomar, Eu não estou te falando aqui como profissional da prefeitura, como realmente como consultor, né, como é que você pensa isso, né? Selomar, você foi absolutamente preciso. Você foi muito preciso. Você foi diretamente ao ponto. Eu acho que na comunidade técnica a gente tem um consenso muito pacífico sobre isso daí. Acontece que a gente nem sempre tem esse ponto de vista mais técnico. Na prática, a pessoa tem a urgência dela, tem a correria dela, ela só quer pensar nela, não. eh, Viajando um pouco aqui, o brasileiro é muito guerreiro, né? Tem que acordar de madrugadinha e termina à noite e mil e uma atividades. Essa é a vida de hoje. Quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer que o filho faz isso, leva o filho na escola, leva o filho no inglês. E eu vou te falar, eu tenho uma solução mágica para inovação tecnológica fabulosa, fantástica. Se chama bicicleta. É nova essa invenção. Eu, Selomar, adolescente, eu ia para a escola de bicicleta, né? Eu, quando passei a ter um pouco mais de responsabilidade, né, até percepção do entorno ali, eu passei desde o ensino médio todo indo de bicicleta. Então, se a gente se centrar mesmo no automóvel, a gente passa por todos esses pontos que você falou aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, Curitiba, eu me lembro que eu já passei lá algumas vezes, ele tem a mão e a contramão num sentido só, Uhum. né. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui, vamos fazer isso com a Avenida 85. Será que se eu colocasse a 85 só no sentido Aparecida Centro, funcionava? E aí eu vou fazer o sentido oposto com qual rua? Com a T4? Não dá, entendeu? Quais as soluções, as alternativas que a gente tem? Algumas muito paralelas, um projeto urbanístico, por exemplo, ali no Jardim América, a gente fez agora recentemente um binário de tráfego que a gente chama, dá esse nome, né? Uma rua descendo, outra rua subindo. Mas a gente não consegue exatamente fazer isso, dar esse tipo de solução para todas as ruas, né? Então a gente pode olhar outras cidades. Muitas delas têm vias marginais na praia, que dão uma mobilidade excelente. A gente não tem isso aqui em Goiânia, né? Por que vocês não fazem uma vetorial de... A gente não tem, né? Não tem essa capacidade. Se a gente pegar, por exemplo, a Cora Coralina, que é via de apoio a 85, só que ela é um pouco sinuosa, tortuosa, ociosa, ninguém usa, né? Poderia ter para aquele pessoal ali que vai ter mais acesso a 132, ali, região do próprio Marista, podia utilizar, não utiliza, né? Então, nessa questão de utilização da via pública, se eu ficar centrado só no automóvel, não utilizar a bicicleta,
não utilizar o ônibus, não utilizar rotas alternativas e querer estacionar Na frente do meu. na porta. É que eu vejo tudo isso no dia, na porta das grandes escolas aí, né? Eu me lembro que o Filipão, uma entrevista, já vi, para 1 quilômetro, uma autoridade, né? Se a gente pegar outras cidades, ou melhor, pessoas que estão habituadas, aí ele faz isso em outras cidades, né? Para, sem reclamar, deixa o carro longe e vai ao seu destino. Mas aqui não, ele não quer, por questão de conforto, facilidade, comodidade, ou até mesmo, não sei, um histórico aí que a gente precisa realmente trabalhar. Essa oportunidade que você está dando aqui da gente trazer isso para debate, trazer isso para reflexão, contribui demais para a educação de trânsito da cidade, que é para as pessoas ver se, olha, eu preciso mesmo mudar, né? Você bateu num ponto bem interessante, sabe? E eu estava percebendo. Há uns tempo atrás, 10, 15, 20 anos atrás, mais ou menos, quando dominava a mídia, as grandes redes de televisão, né? Hoje não, hoje nós temos a internet, né? Já abocanhando um bom pedaço, trazendo bastante informação. A gente via algumas campanhas, né? De trânsito, de educação, né? E agora parece que ficou mais fácil, entre aspas, né? A comunicação e a gente vê pouca informação de como é que eu faço uma conversão correta numa rotatória, né? Agora está sendo se liberou, né, a conversão à direita, em alguns casos, você pode fazer a conversão à direita sem se respeitar o sinaleira, respeitando a faixa de segurança, né? Então, algumas mudanças, mas você vê pouca ainda informação de material, de conteúdo, do que é quais são as boas práticas no trânsito e tal. Você sente falta disso ou eu não estou vendo, não está chegando até mim? Tem sido trabalhado isso, né? E eu falo disso tanto do governo estadual, federal, municipal, né, das 3 esferas aí, né? Eu sinto muito pouca. Você, como engenheiro, sente falta disso também? Solomar, mais uma vez, você foi absolutamente preciso. Eu vou dar o meu ponto de vista aqui, mas você foi muito, muito, muito bom. Solomar, eu como professor, eu vejo que o currículo, ele é uma disputa acirradíssima, né? Então, vou pegar um paralelo aqui, só um exemplo. Nós tínhamos educação física no currículo formal da escola, né? E a demanda por uma produtividade da própria sociedade mais específica foi preferindo alguns conteúdos curriculares em detrimento de outros, né? Então, talvez a gente tenha aí mais matemática, biologia, em detrimento de história, sociologia, educação física, artes. Ok, né? Educação física. E nesse contexto, não vai sobrar espaço mesmo para a educação para o trânsito, entendeu? Na educação formal, não. A gente já teve, talvez um nível um nível melhor, talvez apenas nos níveis iniciais da escola, mas não existe mesmo esse espaço na educação formal, a meu ver, hoje, pelo menos ali, ensino fundamental 2 para frente. Então, se não temos na educação formal, isso acaba que sobra para o poder público, né? A iniciativa privada também não vai fazer isso. E o poder público já está concorrendo com um universo de informações que você colocou aí. Pode até fazer, mas está no interesse hoje desse bombardeamento, que a pessoa é muito seletiva, né, no que ela escolhe para ver. Ela é alimentada pelo algoritmo e fica ali naquele, só vê o que quer, né? E mesmo que mesmo que o poder público intensifique, que eu acho necessário, com certeza, né, sou a favor e tem feito recorrentemente, né? Mas da mesma forma que continuo achando necessário, eu continuo achando que as pessoas já sabem. Uhum. Então vamos pegar, por exemplo, o pessoal falava de novo de outra. Lá em Brasília, o pessoal respeita a faixa de pedestre, né? Aqui em Goiânia não. Lá em Brasília, o pessoal não buzina. Aqui buzina. O pessoal sabe que não é para buzinar. O pessoal sabe que a faixa de segurança,
para dar prioridade para o pedestre, mas, assim, ok, ela é consciente disso, mas não faz, né? Então, por exemplo, a secretaria agora tem implementado aquela faixa iluminada, tem ali no entorno do Guarda-Shopping, alguns polos mais específicos, igrejas, alguns pontos de concentração, a faixa cidadã, né? Tem a faixa mais iluminada, reforçada, a sinalização. Faz muito tempo já que a gente está colocando a pintura quente, que ela não se deteriora com tanta facilidade, né? Então, a faixa normalmente está em boas condições. Mesmo assim, né, a gente não tem essa prioridade aí para o pedestre. Eu vou fazer um contraponto aqui, né? Essa questão de educação, né? Quando eu sou lá do Rio Grande do Sul, quando eu vim para cá, 20 anos atrás, né? Foi passando um pouco tempo, o pessoal foi me conhecendo, falando: nossa, eu tive lá no Rio Grande do Sul, mas lá em Porto Alegre, o pessoal é educado, né? Para na faixa de trânsito, na faixa de segurança, o pessoal isso, respeita. Eu disse, gente, é que é o seguinte, ó, lá a fiscalização é super eficiente. Eu brinco, tá? É brincadeira isso, que lá se você pensar em se você pensar em pisar na faixa de segurança com o carro, você é multado. Se realmente pisar, é reincidência, né? Então, assim, eu peguei o antes e o depois, lá que a gente chama os azulzinhos lá em Porto Alegre, o antes e o depois. As pessoas foram educadas, infelizmente ou felizmente, lá sei eu, na dor, né? Foi uma primeiro, é claro, teve a multa educativa, está sendo aplicada agora aqui em alguns locais, já vi o prefeito Mabel está incentivando isso aí, da multa educativa, e depois efetivamente veio a multa e tal. Então se organizou também com uma estrutura de fiscalização, né? A minha visão é que não é muito eficiente, Edu, falta pessoas. Eu acho que faltou um olhar político de várias gestões, né, de olhar melhor, né, para a Secretaria ali de Mobilidade, Trânsito. Eu sempre senti que faltou, porque ela que vai ajudar, tendo um plano diretor muito bem feito, mas é ela que vai fazer a gestão desse urbanismo acontecer, né? Realmente é uma visão minha, assim, falta um efetivo maior de fiscalização, né? O que você acha, assim, da sua visão de Goiânia? Vamos lá. Vamos, por exemplo, pegar a região da 44 ali. Uhum. A região da 44 tem tudo isso que a gente já falou. Problemas de estacionamento, alta densidade, muito comércio, falta de estacionamento. E aí eu vou falar assim, eu, comerciante, não quero pôr meu comércio lá. Uhum. É muito interessante. É muito interessante eu colocar lá, mesmo tendo os problemas de estacionamento, entendeu? Eu acho que problema de estacionamento a gente não tem em um ou outro ponto, a gente tem vários. Mesmo assim eu quero ficar ali, porque para mim comercialmente compensa. É. Então, esses grandes centros, grandes escolas espalhadas aí pela cidade, eu vejo que tem uma programação da fiscalização. Então, a Uhum. fiscalização está presente ali sim, né? Ou seja, está priorizando onde são os maiores problemas. Eu vejo isso como uma política de eficiência. Onde tem a maior demanda, eu estou ali com o meu efetivo trabalhando. Só que nunca vai dar conta. Nunca vai dar conta. A gente não vai dar conta se eu estou trabalhando aqui na região central da cidade, numa área mais densificada, eu não vou estar numa área periférica. Uhum. Eu não vou ter um efetivo para estar numa escola lá da região noroeste, por exemplo. Mas tem um estudo técnico para dizer, assim, quantos fiscais que eu tenho que ter a cada 1.000 habitantes, ou não tem um estudo disso aí? Estou te perguntando Se eu não me engano, tecnicamente. tem. Não vou arriscar esse número, mas tem sim. Tá, Não vou arriscar esse número, mas a gente sabe dessa conta sim. Tem. tá. Agora sim, seu Lomar, mais uma vez, se eu fosse executivo, Uhum. eu não teria que lidar simplesmente com o problema da minha secretaria. Uhum. E não teria que lidar simplesmente... Ontem a gente viu o problema da drenagem na cidade. Sim. Ou seja, ser executivo não é fácil. A gente apontar um problema que a gente Sim. já sabe que existe. Existe uma falta, uma carência de fiscalização? Sim, mas e os outros problemas, né? Que seja esse da drenagem também, né? A gente vai resolver um problema que pode ter repercussão em outro, e a gente
pode ter um efeito, uma cascata maior, melhor, né? E além do que, Selomar, você se lembra que em Goiânia a gente teve a época que acho que desde o Antenor que ficou aquela estigma de indústria da multa, Uhum. né? E que realmente isso aí colou. Tinha adesivo nos carros. Eu não sei se você se lembra. Chega em Goiânia e ganha uma multa. Esse estigma, pela sociedade civil organizada, o pessoal mandou fazer adesivo. Então, não é fácil ser político também. Não, E aí, nesse nosso... tudo eu tem os vejo como ônus. uma proposta audaciosa do nosso prefeito agora. Sim, também tô vendo. Porque eu já conversei com alguns empresários, a Direita Livre, que você citou mais uma vez, aí, muito técnico, muito pontual, muito bom. A gente que é da comunidade técnica sabe, olha, a conversão à direita é bom para o carro, mas tem um conflito com o pedestre, né? E se a gente for... Eu já conversei com alguns empresários, outros técnicos também, não, tem espalhado isso aí no mundo. Boston tem um monte. O pessoal me falou, não conheço, mas falou, tem um monte. O prefeito deve ter visto em outras cidades e falou, eu quero, feitou, Uhum. vou fazer. E vai dar essa proposta de mobilidade. Está dando essa proposta de mobilidade. E aí entra nesse ajuste que você está falando aí, entre o pedestre e o ciclista e o ônibus, você tem a faixa de ônibus, ou seja, a gente tem muita demanda para uma mesma caixa viária, né? Às vezes é aquela coisa que eu te falei, a caixa da via, a configuração física, o espaço é um só, 30 anos, e as demandas só aumentam. Eu quero uma faixa de ônibus, eu quero uma ciclofaixa, uma ciclovia, eu quero a conversão à direita, eu quero estacionamento, tudo do lado da calçada, né? E na calçada eu quero piso tátil, eu quero tudo uma declividade que não dê um acúmulo de água, eu quero uma drenagem. Agora sim, Selomar, a gente evolui, nem que seja a um compasso que não seja o ideal, mas eu acho que a gente evolui. Se a gente for pensar, por exemplo, em outras cidades do interior de Goiás, para a gente não viajar muito nesse mundo fora aqui do Brasil. Se eu pegar Perinópolis, por exemplo, eu não tenho condições de acessibilidade lá. O Sim. pedestre sofre ali. Eu não tenho um cadeirante. Naquele centro histórico ali, pelo menos, né? E não se discute isso. Então, eu vejo que se a gente pegar desde um plano de diretor ali, 10, 15 anos atrás, a gente foi evoluindo nessa questão de acessibilidade, nós temos hoje uma lei de calçadas que foi muito debatida. Demorou muito para ser consolidada, foi muito estudada, comunidade técnica, nós temos uma excelente lei de calçadas, né? Então, na parte de acessibilidade de pedestre, em termos de legislação, a gente está muito bem atendido, inclusive com outros municípios aí, tanto interior, outras cidades do estado e fora do estado também, né? Então, a evolução que a gente tem pode ser pequena, a gente pode avançar pouco, mesmo esse avanço, ele tem que ser, às vezes, muito bem negociado com todas essas demandas que a gente tem aí, que foi o que você colocou, e mesmo assim a gente, às vezes, por ser muito audaz, a gente ainda sofre críticas, porque a solução é para um lado e não para todos. Unanimidade nem Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo. Mas assim, eu vejo, a gente está aqui trabalhando sempre na questão, né, Marcelo, de conceitos, né? E evoluiu mesmo. A própria 85, quando eu cheguei aqui, eu disse assim, ó, é inconcebível, né? Eu venho com uma visão lá de Porto Alegre, né? Uma cidade muito mais antiga, né? Então, convive com mais problemas e com soluções de problemas há muito mais tempo. Mas a 85, por exemplo, você lembra, podia fazer conversão de sentido, né, nela, em vários pontos, né? No momento quando tiraram as conversões, foi aquela briga, né? Ah, tiraram as conversões de 85. Hoje ninguém mais fala e entende o porquê que não podia ter mais essas conversões ali, né? Eu vou ter que fazer o balão de quadra para trocar de sentido. Então, assim, são realmente coisas que tem que se absorver, e aí a questão de o Mabel tá fazendo o papel de né, a gente usando aquele termo, né, de peitando, mas é a parte realmente política. Ele está ali para assumir
um risco de ser prefeito de uma cidade de quase 2 milhões de habitantes aí, né? 1.700.000 por aí, mais ou menos. Então, assim, são problemas que vai ter em todas as áreas, né? E são problemas inerentes. E aí tem uma outra pergunta, e é uma coisa também que eu percebo, assim, e acho que você começou logo no início da sua fala a falar que os problemas são estruturantes, né? São difíceis até porque a gente já tem caixas de vias definidas, várias outras coisas, mas eu sinto também que no entorno de Goiânia, acho que outro dia eu estava numa entrevista aqui com o presidente do Secov, Antônio Carlos, falando dos anéis viários, né? A gente sente muita falta, né, das estruturantes no entorno, né, de Goiânia. Outro dia eu estava chegando do sentido Rio Verde para Goiânia ali pela BR-060 e fui entrar pelo Eldorado ali para vir aqui para o setor Bueno, né? Poxa, é uma você sai de uma BR-060 e vem por umas ruas ali pequenas e tal. A gente tem poucas estruturantes para a gente chegar, né? A gente ter vários anéis para a gente poder chegar em determinado local da cidade, né? E aí eu te Entendi. pergunto, né? Falta mais obras, talvez, né? Mais ações mais estruturantes do que às vezes cuidar só do a miúde, vamos fazer a conversão, que é importante também, mas você sente falta, assim, talvez, né, de mais como técnico da área dessa parceria agora talvez tenha, né, com o Estado, sempre foi uma briga Goiânia, né? O prefeito nunca era da mesma coligação ou mesma linha política do governador, né? Será que a gente consegue agora, junto, né, com essa parceria com o governo, trabalhar esse estruturante do entorno, né? Porque a gente tem aqui a ligação Aparecida, nós temos Trindade, Senador Canedo, Goianira, né? Várias cidades ligadas, né? Será que a gente Solomar, consegue? excelente, excelente. Muito bom. Sua visão técnica é excelente. Mais uma vez, como você remeteu ao governo estadual, eu vou, nessa questão estruturante, eu vou me permitir lembrar um episódio do metrô de superfície. Uhum, Naquela época lá que estava discutindo no governo anterior. Teve a reunião, foi feita a reunião com vários técnicos do estado, outras cidades, né? E a gente de Goiânia participou também. Foi contratada uma consultoria de São Paulo. Chefe, o pessoal estava passando o metrô de superfície lá em Anápolis, uhum. onde é o viaduto perto da rodoviária. O pessoal não se deu trabalho de verificar para fazer o estudo preliminar, fazer um pré-projeto. Olhou pelo Google Maps. Vamos passar aqui. Entendeu? Então, nisso eu quero parabenizar a sua assessoria, sua consultoria, que tem trabalhado aí com tantas cidades, realmente dá um atendimento personalizado, entende as questões, as necessidades das cidades, para dar uma proposta realmente que seja condizente e que vá atender a população, né? A gente não pode simplesmente achar que uma assessoria, porque é de São Paulo, vai dar a solução. Não entende, ou não vai dar uma assessoria boa. Então, nessa questão aqui do entorno, Goiânia lida com isso também. Antônio Carlos e toda a equipe dele lá tem trabalhado isso de uma maneira sensacional também, tentando trazer uma integração para a gente ter uma... Na verdade, Goiânia é uma metrópole que a gente tem maiores que muitas capitais da Europa. Goiânia é maior que... Não vou saber o nome da capital da Hungria, mas vai ser maior do que a capital da Hungria. Nós tivemos aqui Paul McCartney. Paul Uhum. McCartney esteve aqui, nós já estamos no nível de cidade mundial, desde que Paul McCartney veio para cá. Ou seja, a gente é uma metrópole de certo nível, de certo peso. E a gente tem Aparecida, Trindade, Nerópolis, Canedo, todas essas cidades do entorno aqui, e acaba que Goiânia também absorve esse trânsito, né? Então, a gente não pode ter uma solução específica da cidade. Então, eu me lembro quando a gente abriu a T63. O último agora, a gente abriu a Leste-Oeste. A gente, assim, quem sou eu, mais uma vez na fila do pão, A né? gente goiano, né? A gente goiano, mas a gente teve... Eu goiúcho. a gente teve a Leste-Oeste e
estão nos projetos. Estão nos projetos da prefeitura. Algumas pontes para a gente, por exemplo, ali depois da Goiás Norte, ali, ligando na região ali da Cargill. Tem projeto de ponte, a gente tem bastante, né? Então, assim, a gente precisa implementar isso. Nós temos, no plano diretor também, pensado alguns viadutos e tal. Só que é aquela coisa que eu comentei antes, que a gente precisa ter alguns andamentos, porque só o BRT, por exemplo, a gente está aí com quantos anos de aniversário, que é um eixo estruturante, Uhum. né? Então, você citou o caso da Anhanguera, que a gente tem ali no eixo leste-oeste, e um eixo estruturante no eixo norte-sul é o BRT, que vai ser o mais recente, mas a gente está aí 10, 12 anos tentando finalizar, e uma série de motivos está aí para a gente finalizar, né, até hoje. Uhum. Mas, com certeza, a gente precisa. Agora, o que acontece, seu Lomar? Eu vejo essa integração do eixo norte-sul, né, do eixo estruturante, mas é como se eu pegasse um metrô dali da Avenida Anhanguera, tem o metrô da Avenida Anhanguera ali, mas o meu interesse não é nem no eixo leste-oeste, nem no eixo norte-sul. Uhum. Então, a gente já teve essas discussões, algumas discussões aqui do transporte público, ter aquelas linhas alimentadoras mesmo, né? Então, já teve uma discussão aqui dessas novas tecnologias, né? O Uber é a solução do trânsito, né? Para o transporte porta a porta. Teve gente que vendeu carro, que agora se planeja só com esses aplicativos de transporte, 99, etc., né? E que essa solução, eu vejo que não. É um complemento, né? Mas, do ponto de vista do poder público, seria essa demanda, Uhum. né? Talvez voltar aí um estudo mais específico, como a gente teve aquele do Citibus, né? E a gente realmente, ô Selomar, nós temos que avaliar a experiência de Goiânia. Como que é o comportamento do goianiense, porque uma coisa é igual lá na sociedade e outra coisa é aqui. Não me adianta falar que na Europa o povo anda de bicicleta na Holanda. Lá a gente tem, sei lá que características. Não conheço a Holanda. É frio, é plano, é cultural. Lá em Pirenópolis o povo anda de bicicleta, mesmo sendo quente, acidentado, com morro, com piso, pavimento ruim. Mas o que foi a experiência de Goiânia que a gente teve um tempo atrás, com aquelas bicicletas alugadas, Uhum. e que não deu certo em Goiânia? O pessoal faliu. Foi embora daqui. Então, a bicicleta alugada, a gente tem ainda em pontos turísticos de grandes cidades, Rio de Janeiro, o pessoal tem, mas aqui em Goiânia foi uma experiência que não deu certo. Amanheceu algumas dentro do Largo das O Rosas. que aconteceu com essa experiência aqui em Goiânia? Entendeu? Que estudo social, quem precisa fazer isso, quem pode fazer isso para dar uma resposta objetiva para a gente? Então, assim, o goiano gosta de carro mesmo? O goiano não anda de ônibus? O goiano não anda de bicicleta? A solução é para carro? Peraí. Então, se a gente não tem essas outras alternativas contempladas e é só carro, então tem que ter essa consciência de que vão continuar existindo os problemas que a mobilidade por carro, por automóvel particular, são derivados disso daí. Então, vamos supor, eu moro lá longe e não dou uma carona pro meu vizinho. Não vou com a cara do meu vizinho, não dou a carona. E depois eu tenho que ficar pedindo, depois eu tenho que voltar de ônibus, porque o horário é diferente. Depois eu tenho que buscar. Então, quais as experiências que a gente pode ter enquanto pessoa física, iniciativa privada, para a gente... Tudo bem, eu quero carro. Mas então, quais as alternativas? Vou de Uber? Eu vou numa carona, numa carona compartilhada? Quais as alternativas que eu tenho? Porque se for para ficar só no carro, então realmente a gente vai ter muitos problemas cada vez mais crescentes. Marcelo, tu falou um negócio aí, e talvez o que eu fale aqui, o pessoal fique bravo comigo. Mas eu digo que Goiânia não tem problema de trânsito. Goiânia tem picos de problema, né?
É de manhã, aquele negócio que você falou da escola, sai todo mundo de manhã, tem às 6 horas. Mas assim, eu ando às vezes na cidade, em vários locais da cidade, e sim, algum intervalo da manhã ali, depois das 9 horas até 11 horas, do intervalo da tarde ali, 2 e pouco, até umas 4, 5 horas, a cidade ela fica tranquila mesmo nos locais que tem pico. Você anda bem na 85, por exemplo, pegando aqui um exemplo de um eixo aqui, né? Eh, Você entende que só esses picos aí poderiam ser talvez resolvido parcialmente com, de repente, uma mudança de horário, por exemplo, o poder público trabalhar num determinado horário? Será que a gente conseguiria diminuir? Isso é uma coisa que tem estudos sobre isso aí em outras cidades e tal? Funciona, não funciona? O que que você, como técnico da área, entende? Não como profissional da prefeitura, né, técnico da área, olha, já foi implementado em outros projetos em outras cidades, outros países e tal, a questão do horário, porque assim, eu não vejo realmente, não sei se você compartilha dessa ideia que é uma cidade tranquila. Tanto é que muita gente vem para cá porque entende que é uma cidade grande ainda com um ar, né, de cidade interiorana e tal, tranquila, que você pode andar mais tranquilo. Solomar, eu vejo Goiânia uma qualidade de vida Muito boa. muito boa ainda, né? Uhum. É, realmente a gente tem que ter esse compasso do investimento, em todas essas áreas aí que a gente está vendo acontecer, mas nós não podemos perder esse ritmo para a gente manter isso. A questão dos horários, já teve uma discussão aqui na cidade com as escolas, né, com as instituições de ensino, mas as escolas já fazem isso. Então, eu tenho lá ensino fundamental 1, entra, vamos colocar aí, ensino médio, terceiro ano, entra 7, primeiro, segundo ano entra 7h10, outros entra 7h15, 7h20, o ensino fundamental 1 entra 7h30. Meio que o pessoal das escolas já fazem isso. Seria Uhum. um grande problema, mas as próprias escolas já se organizaram sem a participação do poder público. Uhum. Isso aí, o pessoal lá, Flávio, o pessoal já se organizou. Na parte de indústria, também tem 3 turnos de trabalho, o pessoal se organiza. Normalmente nós estamos nos centros, grandes centros, nas áreas mais urbanizadas. Comércio em geral, também o pessoal se auto-organizou, né? Se eu pegar, vou falar aqui, Novo Mundo, não abre 7 horas da manhã. Uhum. Abre às 9, sei lá que horas que abre, não vai vender. E fecha às 19 horas, Uhum. entendeu? Então, nós temos uma legislação de posturas que aí o pessoal tem os horários, certo? Cada tipo de atividade econômica para abrir e fechar, mas o pessoal se organiza nisso daí, né? Então, esse tipo de experiência, o pessoal meio que eu acho que evoluiu, não sei se é o foco agora. A questão dos intervalos, a gente ainda tem sim, embora tenha se intensificado. Alguns pontos, por exemplo, T63 com a T4. Uhum. Foi implantado ali o que a gente chama de semáforo inteligente. Deixa eu tentar rapidinho só ilustrar o que significa. Nós temos um sensor num braço projetado antes do foco semafórico. É uma câmera. Ele fica lendo ali as placas. Lendo não. Ele só percebe. É um sensor óptico, né? Então passa um carro, e aí passa o próximo. A gente chama de headway. Passa na frente aqui desse para-choque com o próximo para-choque do próximo carro. Então, isso dá um tempo. Se for um determinado tempo, intervalo pequeno, está adensado, né? Eu tenho ali uma densidade alta, eu preciso, aquela demanda naquele eixo, digamos, T4 está alta. Se eu tenho um tempo entre a passagem do primeiro para-choque para o segundo para-choque, já aumentou, eu tenho um headway maior, um tempo maior, então já está mais espaçado ali o meu volume, o meu pelotão de tráfego. Então, o próprio computador ali, a própria inteligência ali, o semáforo inteligente, ele faz esse cálculo para ver, olha, eu posso priorizar essa avenida em detrimento da outra, né? Acontece que na T4 com a T63, 5, 6 horas da tarde, está tudo lotado. Então até a inteligência artificial sofre. Sim, mas às 5, 6 da tarde, aquilo que eu falei, já começa, mas É, 2, 3, é. 4 da tarde você anda Então, assim, eu tranquilo. vejo que
a gente tem que investir mais nisso. Porque o que acontece? Ainda está numa regiãozinha. A gente tem que expandir isso para que seja realmente uma malha. Sim, Entendeu? Então, o que eu tentei explicar, o foco que eu quis dizer a gente ainda está de uma maneira satisfatória, mas nós não podemos parar, investir nisso daí, para que a gente continue com esse nível de serviço, né? Que a gente não avance para esses outros horários aí, melhore um pouco esse que a gente já tem, né? E que realmente a gente possa expandir isso. Então, esse investimento é o que a gente tem de tecnologia, por exemplo. Se eu for pensar em tecnologia, né? Na época que a gente andava de mapa, né? Hoje a gente tem um GPS na palma de um celular. Se bem que eu posso procurar um destino e o celular e o meu mapa aqui me dá uma rota que não é a que eu melhor. Então tem até uma frase aí, como é que é? Nenhum homem é melhor que uma máquina. Como é que é? Nenhuma máquina é melhor que um homem, nenhum homem é melhor que um homem com a máquina. Nenhuma máquina é melhor do que um homem com a máquina, né? Então, tudo bem, eu sou aqui, a máquina é melhor que o homem, mas nenhum homem... entendeu? Mas se eu estou com o celular na palma da mão, eu tenho aquele acesso ali, daquela inteligência ali, tudo bem, ela pode estar me mandando para essa rota, mas eu sei que tem um caminho ali que ainda é melhor do que aquele que está me sugerindo, o aplicativo. Até porque o aplicativo, às vezes, pode ter interesse comercial que você passe na frente de uma loja. Exatamente. Então, a gente tem essa tecnologia à nossa disposição, né? Mas nós temos que saber usar também. E a gente, mais uma vez, voltando na primeira fala que a gente teve ali também, a gente tem que se educar enquanto família, enquanto comércio, enquanto pessoa física e jurídica, programar os nossos horários, porque assim, olha, eu acabo minha aula ao meio-dia. 1h eu tenho aula de inglês. Cadê o horário de... 2 horas eu tenho. 2 horas eu tenho aula de inglês. Aí eu tenho que ir para casa, almoçar e voltar, e dar meia hora, almoço, não sei, volto meia hora. Quer dizer, numa matemática simples, poderia até dar tempo. Mas e os imprevistos? Né? Se acontecer alguma intercorrência aí nesse meio do caminho, e aí surge o estresse dessa vida corrida nossa. Surge essa demanda acelerada que a gente tem e que vai trazer insatisfação. Então, talvez essa programação que cada família tem que ter, que ela tem que levar em conta o fator trânsito. Por enquanto, segundo o Selomar, ainda está no nível aceitável. Seria ali C e D, né? O nível de serviço. Eu entendo assim que... Mais do que isso... Eu entendo que Goiânia é privilegiada em relação a outras cidades, né? Eu vejo assim, se for andar São Paulo, Rio, né? Campinas, principalmente, que Campinas está no entorno de vários eixos estruturantes e rodovias ali bem complicadas, né? Belo Horizonte, eu já tive lá também, o trânsito muito intenso, apesar de eles terem um estruturante muito bom, né, no seu entorno ali, mas eu vejo que Goiânia ainda é uma cidade, você falou, qualidade de vida muito boa. Entendo que tem picos de trânsito que realmente deixam a cidade, de certa forma, complicada, e até um assunto para a gente trazer, de repente, alguém do uso do solo aqui, para uma hora para estar batendo um papo, sobre essa questão de horário, né? Porque eu imagino que algumas atividades a gente poderia melhorar. Por exemplo, poder público, né? Tanto a prefeitura quanto o governo do estado. Será que não pode começar um pouquinho mais cedo, fazer um intervalo menor e 4 da tarde liberar o pessoal? Será que a gente não pode reeducar as pessoas para trabalhar nesse sentido? Quer dizer, eu diminuo lá que 5%, 10%, 15% de pessoas circulando naquele horário de pico. Né? Então, assim, é uma coisa para se pensar, e por isso que eu te perguntei como técnico, porque, assim, é uma visão minha, né, de um conjunto de informações que eu acabo recebendo e uma percepção, né? Selomar, você me remeteu, mais uma vez, muito bom, né? Na época da pandemia,
a gente tinha ruas absolutamente vazias. O problema do trânsito estava resolvido. É. Mas que depressão, eu cheguei a ser filosófico e falei, é essa a vida que a gente quer? Aham. Entendeu? Então, nem tanto ao céu nem ao inferno, mas assim, a gente tem sim essa possibilidade agora de resolver tudo por meio virtual, digital, tecnológico, à distância, home office, o que, a partir da pandemia, trouxe realmente algumas soluções, né? A gente, para alguns tipos de atividade econômica, para alguns tipos de serviço, a gente pode sim ter esse tipo. O que já daria, sei lá, 10%, 20%, igual você falou, na melhoria da qualidade de vida da própria pessoa, daqueles 10, 20, 30% que você falou, e no coletivo, que Sim. não vão estar circulando naquilo ali, né? Então, a gente precisa mesmo ter essa análise complexa, conjunta que a gente falou. Eu só queria, antes, talvez fugindo um pouquinho do ponto que você tocou aqui, lembrar mais uma solução, Selomar, da bicicleta elétrica, né? Tenho amigos. A bicicleta, tudo bem, o pessoal não quer subir uma ladeira, não quer chegar suado no trabalho, tem que ir no trabalho, né? Não vai poder resolver, precisa daquela reunião presencial. Então, uma alternativa de mobilidade, a gente ainda recomenda, é a bicicleta elétrica, né? O pessoal está usando por aí. Ainda a gente vê pouco. Uhum. Não é caro, né? Mas entra naquela faixa que talvez a gente ainda não tenha abordado um pouquinho, que eu queria voltar nesse assunto que você falou, para estacionar, Uhum. né? Quando eu tenho um carro, eu preciso estacionar, e as vagas estão cada vez mais escassas e a gente vai tentar pôr mais área azul, mas todas são soluções paliativas, né? Então, se a gente for, por exemplo, do ponto de vista privado, eu moro num prédio, eu tenho 2 carros, mas eu tenho uma garagem, quero comprar mais uma. É 60 mil que eu tenho que desembolsar. Sim, Entendeu? Eu tenho que desembolsar 60 mil para ter um direito meu de estacionar. Mas na rua eu quero de graça. exatamente. Entendeu? Na rua eu quero ali na porta, na frente e de graça. Mas pagou Entendeu? 60.000 na E eu vaga, paguei 60 mil numa na vaga do minha garagem, que é minha lá no meu prédio, mas aí na rua eu quero, para mim, tem que ter aquela vaga lá, senão eu paro em fila dupla e o resto aqui, o mundo circula ao meu redor, né? Então, assim, realmente a gente tem entre essa esfera pública e privada, a gente tem que repensar isso daí, né? Então, talvez essa alternativa lá que você falou do servidor, do funcionário, mora longe, não dá. Na lógica do dia, não dá para ir de bicicleta, né? Mas aí ele vai de carro, vai de moto, que seja. Até foi outra solução que o pessoal colocou agora de uns tempos para cá, a área de espera para moto, né? Dá uma certa agilidade ali. Agora o prefeito colocou também a faixa de ônibus e também pode usar ali, né? Também mais uma solução de mobilidade que aos pouquinhos vai tentando dentro dessas soluções complexas, ajustando um ponto aqui e ali. Mas a gente tem que ter esse cenário mais amplo, que a gente realmente coloque, pese todas essas variáveis na equação para a gente ter um resultado melhor. Então, isso tem que passar também do ponto de vista do empreendedor. Quando ele vai aprovar um projeto de um prédio, a prefeitura coloca lá um mínimo de garagens. Mas ele talvez não tenha que pensar só no mínimo da prefeitura, o mínimo legal. Ele, para ter um nível de serviço que realmente atrai um cliente, né? O que seja bom para o próprio morador dele, seja um prédio residencial. O empreendedor que eu vejo em Goiânia, de uma visibilidade, muito visionário, ele contempla mesmo essas questões, tem que colocar isso também na balança, né?
Às vezes, atender só o mínimo legal não é mais interessante. Ele tem que ter esse algo a mais para ter uma oportunidade melhor no mercado. Né? Mas sabe, quando a gente fala de pensar o coletivo, não é só o Celomar individual pensar o coletivo. É o empreendedor pensar o coletivo, né? Assim como a gestão pública está pensando o coletivo, todo mundo, empreendedor, né, o pequeno, o médio, o grande, ele tem que pensar o coletivo. Senão, a gente sempre vai tentar pequenas soluções individuais que não vai trazer realmente aquele conforto que a gente pensa para a nossa cidade, né? Eu já sou meio goiúcho aqui, né? Goiano com gaúcho. Queria te agradecer, nós estamos com o tempo aqui encerrando. Espero poder ter aberto aqui um canal de comunicação com a secretaria também para uma próxima entrevista. Porque o papo foi tão bom que eu quase tinha outras perguntas aqui para fazer, para a gente falar, mas foi tão boa a conversa, né? Que vai sobrar, tenho certeza, para um outro bate-papo. Queria te agradecer a presença, agradecer a secretaria, o nome do secretário lá, ter te liberado para vir participar desse bate-papo com a gente aqui. Celomar, é um prazer e um privilégio. A gente reconhece o seu trabalho no meio técnico. Talvez a comunidade mais popular, senso comum, não tenha a dimensão do seu tamanho na nossa comunidade técnica aqui, não só em Goiânia, em todo o estado de Goiás e até fora, né? Então a gente se sente muito privilegiado e reconhecido mesmo. Muito agradecido pelo convite. Não? Eu vou estender lá para o secretário e nossa diretoria. Vamos fazer de e repente. A gente tá com as portas abertas esse canal de comunicação. Eu estava conversando contigo aqui, Marcelo, e já pensando até num novo layout aqui de a gente fazer um grande programão aí de umas 2 horas, tentar aumentar a mesa aqui, né, Vitor? Botar mais uns microfones e uma roda de ideias aqui, um grande bate-papo, né? Num bate-papo aqui que nem que vire 2 ou 3 programas, né? Para a gente falar sobre isso, sobre a cidade. São tantos pontos de vista, né? Tá, Vamos pensar nisso aí. Te agradecer mais uma vez e você que nos acompanhou até agora, né? Espero que tenha gostado, compartilhe, né? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, né? Mande para os seus amigos, tá? Que é isso que faz a gente sempre trazer novos convidados para a gente bater um papo tão bom como esse aqui. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. E a vocês também, obrigado por ter ficado até aqui, né, com o Complexidades, o podcast do ITCO. Grande abraço e obrigado.